1 Reis capítulo 18, pessoal. Abre aí por gentileza. 1 Reis capítulo 18. Você trouxe a palavra? Abra aí, em nome de Jesus. Abra por gentileza. Primeira Reis capítulo 18. Primeira Reis 18, aí pode colocar a frase, aquela frase que está escrita da senhora: se apoie na palavra de Deus, pois ela não falha. Se apoie na palavra de Deus, deixa essa como tema da pregação aí, quando falar. Se apoie na palavra de Deus, pois ela não falha. A palavra de Deus falha, pessoal? A palavra de Deus, ela é fiel, tá bom? Isso aqui, ó. Se apoie na palavra de quem? Pois ela não. Então diz assim, olha, capítulo 18, 1 Reis 18, a partir do versículo, para não ler tanta coisa, que é grande o texto, diz assim, ó, a partir do versículo 18, versículo 32, ou 31, ou 30, melhor ainda, vamos lá. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. 1 Reis 18, versículo 30. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também a água ao rego. Versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua o que, pessoal? Segundo a sua o que? Palavra, fiz essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Aleluia. Versículo 38. Olha a resposta para aquele que confia na palavra, porque a palavra de Deus, ela não falha. Diga amém. Após a oração dele, versículo 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é... Segura aí, olha para o pastor, que eu vou ler mais ainda. Diga amém. A palavra de Deus, ela menciona sobre esse episódio bíblico, onde houve ali um desafio. Qual o desafio? Havia uma cegueira espiritual, de maneira, preste atenção, que até alguns do povo de Israel, quando fala povo de Israel, entenda, povo de Deus, e você é povo de Deus, você é escolhido do Senhor. Quem toma posse, diga amém.
Eu gosto de interagir na reunião para ficar bem, você entender melhor. Então preste atenção, você é povo de Deus, diga eu creio. Só que mesmo no meio do povo de Deus havia uma certa dúvida naquela ocasião, de maneira que alguns estavam acreditando, olha só que dúvida satânica, que o Deus verdadeiro era Baal, onde havia até os profetas de Baal e os profetas então do poste ídolo. Então chega Elias confiando na palavra e vivendo e crendo na palavra, crendo que a palavra de Deus ela não falha, e você deve continuar crendo que a palavra de Deus ela não falha, mesmo nos momentos de luta, de adversidade, você deve continuar confiando. Jesus chega a mencionar: passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras elas não passarão. Lá no livro de Números está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele falado, não cumprirá? Ou tendo falado, não cumprirá? Aquilo que Deus ele falou, aquilo que ele prometeu para a minha vida, para a sua vida, levante as mãos para interagir, fala assim: eu creio, essa palavra vai se cumprir, ela não falha. É claro que haverão momentos de desafios, momentos de adversidade, momentos ao qual o mal vai tentar lançar dúvidas, mas creia que a palavra de Deus ela é fiel, ela não falha, ela vai se cumprir na sua vida, na minha vida. Agora uma coisa que eu quero pregar, eu já preguei isso aqui muitas vezes, dias de sextas-feiras, e sempre voltava a falar, qualquer dia eu tenho que pregar isso no domingo, e acredito que diz domingo, nunca cheguei a mencionar. A palavra de Deus ela vai se cumprir. Vou repetir, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Diga eu creio. Diga eu creio. Só que naturalmente vão ter respostas que vão cumprir-se na sua vida de uma forma rápida. Quem está compreendendo, diga amém. Vão ter momentos que a palavra de Deus vai se cumprir, mas haverá da minha parte, da tua parte, uma necessidade de uma busca mais intensa, de uma perseverança, de você ser um argumento que eu gosto muito de usar ao longo dos anos, de você ser teimoso no bom sentido, de não desistir. Porque o problema de muitos cristãos é que eles até creem que a palavra de Deus é fiel e pode se cumprir na vida dele, na vida dela. Só que o problema de muitos cristãos é que eles acham que as coisas vão acontecer de uma forma repentina. Tem coisas sim que vão acontecer de uma forma repentina, sim. Como nesse primeiro episódio que eu estou aqui pregando. A Bíblia menciona que havia um desafio e o Deus vivo ia responder com fogo. Os profetas de Baal e do poste ídolo clamaram, se cortavam, se flagelavam. E Baal não respondia, porque um Deus de pau de pedra não tem como trazer resposta para a nossa vida. Quem está compreendendo? Aí chega Elias, limpa o altar, purifica o altar, que a Bíblia menciona sobre isso, coloca a oferta de sacrifícios sobre o altar, confiando na palavra, e no momento da oração, vou ler novamente a oração no versículo 36 aqui, ou no 37, ele faz uma oração assim, responde-me, Senhor, responde, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água. Versículo 39: o que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Diga amém. A oração de Elias, a Bíblia menciona aqui que foi apenas um versículo. Ele fez uma simples oração, apesar de ele ter levantado o altar, apresentado a oferta, e foi uma oração até objetiva, e a resposta veio, e a palavra de Deus, coloca lá o tema da palavra, a palavra se cumpriu, porque Deus é fiel para cumprir com a palavra dele. Diga glória a Deus. Só que vamos para o episódio seguinte, o capítulo 19, versículo 19, capítulo 19, versículo 1, perdão.
capítulo 19, versículo 1. Capítulo 18, versículo 41, me perdoe. Capítulo 18, versículo 41. Então disse Elias para Acabe, aqui outro episódio bíblico, mais à frente, logo em seguida: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. Encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: o que ele disse, pessoal? O que ele disse? Não há nada. Então ele disse: volta. E assim, o que está escrito aí, pessoal? Quantas vezes? Meu irmão, eu amo de pregar, eu amo pregar toda a palavra, mas eu gosto muito desse exemplo quando eu prego essa palavra. Olha para nós todos, vamos partir para a reunião. Aos olhos humanos, aos olhos o quê? É mais fácil cair fogo do céu ou água do céu? Quem já viu cair fogo do céu? Fogo fisicamente, eu já vi quando o balão cai, né? Aí cai a tocha lá, só. Fisicamente, ou de repente hoje em dia pelas redes sociais, tristes exemplos, quando acontece, vamos lá, situações, mas aí o avião não estava pegando fogo. Alguns aviões quando caem, alguns aviões, o fogo cai quando explode, quando cai embaixo. Pode ser que um ou outro pega fogo lá em cima e tal, e venha a cair, mas fisicamente, você está entendendo o exemplo? Quem está compreendendo? Aos olhos humanos é mais fácil cair fogo do céu ou água do céu? Quem já viu a água cair do céu? Tem gente que nunca viu a água cair do céu, não. Hoje mesmo, antes do culto começar, começou a chover, foi ou não foi? Quem já viu a água cair? Quem chegou a tomar uma chuvinha antes de chegar aqui no culto? Olha que Deus. Pensei que a chuva ia te parar, mas não parou não. Fala assim: a chuva não vai me parar. Fala assim: nada vai me parar. Então a água é mais natural, mas olha que forte. Em cima da palavra, se apoie na palavra de Deus, pois ela não, num problema aos olhos humanos mais difícil, Elias orou nem 30 segundos e o sobrenatural aconteceu. O fogo caiu do céu. Diga glória a Deus. Aí daqui a pouco, numa luta, podemos assim dizer, levando para a sua vida, que era mais fácil de se resolver, que era para algo natural cair do céu, que era a chuva, ainda que havia uma seca durante 3 anos e meio. É bom que se explique sobre isso, mas é algo mais natural. Preste atenção. Elias teve que orar uma vez e aparentemente não aconteceu. Orou segunda vez e aparentemente não aconteceu. Orou terceira vez e aparentemente não aconteceu. Orou quarta vez, pastor João, e aparentemente não aconteceu. Não. Orou a quinta vez, agora vai dar certo. Aconteceu? O filho continua com a cabeça virada, falando linguajar que todo mundo entende. O marido continua com a cabeça virada. A saúde, a situação clínica ainda continua com aquela luta. Não é fácil às vezes esperar. Quem está esperando uma bênção aí? Às vezes não é fácil esperar. Mas se agarre a essa palavra, pessoal. Levante as mãos. Porque ela não falha. Ela vai se cumprir na sua vida. Esperar podia ser até o tema também da pregação. Deixa assim mesmo. Esperar às vezes não é fácil. Às vezes você está esperando, clamando, perseverando. Às vezes você até olha para si mesmo e fala: pô, peraí, eu não sou perfeito, mas poxa, eu tenho andado pela misericórdia com fidelidade ao Senhor.
Eu vejo pessoas, vizinhos, vizinhas, às vezes vejo um monte de gente levando uma vida tudo tortuosa. Eu atendi uma pessoa aqui na festinha das crianças que teve aí interna, as festinhas das crianças, ontem. E a pessoa falando sobre isso. E às vezes o Espírito Santo, às vezes, num atendimento, nos dá a palavra para também, se uma ovelha está enfrentando uma certa luta, às vezes o Espírito Santo também fala conosco. Olha, às vezes outras ovelhas também estão enfrentando esse mesmo dilema, essa mesma luta. E a pessoa falando assim: poxa, pastor, às vezes eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta. A pessoa se abrindo comigo, eu mexendo lá no telão, lá botando para as crianças, mandando a palavra, e ele falando, e eu atendendo, ele mesmo assim. E ele falando: pastor, às vezes a gente tem uma meta, um projeto, a gente vê pessoas avançando, só que aí vem aquela ansiedade, aí ele mesmo já falou: só que eu sei que o nosso tempo não é o tempo de quem? Aí ele mesmo já rebatia mesmo, quando os pensamentos que vinham contra ele, antes de orientar, ele mesmo já falava. Ele falou: mas eu sei que não é no nosso tempo, é no tempo de quem? De Deus. A gente fica meio ansioso porque um projeto tal, meta tal, e eu quero vencer nisso e naquilo outro, e tenho essa meta, e às vezes vejo um outro até no comparativo, já lá na frente, e eu aqui. Aí ele até usou um argumento que eu costumo sempre falar. Eu falei assim: mas Deus é poderoso para num sopro nenhum, levante as mãos, fazer uma reviravolta e entregar aquela vitória que você tanto deseja. Porque a palavra de Deus, ela não falha. É isso que Deus ele falou para me entregar para a igreja hoje. Olha o exemplo, o mesmo Elias, o mesmo homem de Deus. Ele pedindo algo mais difícil, vou falar no linguajar que todo mundo compreende. Claro que ele apresentou o altar, deixou o altar limpo e tal, e é necessário você limpar o altar. Limpar o altar representa você limpar o teu coração, se manter na fé, não dá brecha para o mal. Diga amém. Fez oração, nem 30 segundos, o sobrenatural desceu, o fogo veio. Mas daqui a pouco ele pediu para o natural acontecer, que era a água cair da onde? Orou uma vez, vamos participar da reunião. Orou uma vez e 2 vezes, 3 vezes, 4, 5ª, 6ª e a 7ª. Não, ainda não. Na 7ª, vamos ver o que está na Bíblia. Vamos lá. Ainda não. Na 7ª, versículo 44. É isso? Vamos lá. A 7ª vez, disse: eis que se levanta do mar uma nuvem grande ou pequena. Oh, aleluia, mas levanta a mão. Mas a visão dele já era grande. Pregamos semana passada que você também tem que ter uma visão da fé. Eu estou vendo um pequeno sinal, mas já se prepare. O que Deus vai fazer é algo grandioso. Não fique se diminuindo, não. Se diminua se humilhando aos pés de Jesus, sim. Mas no que se respeita concernente às lutas e problemas, olha o problema como menor. Grande é o Deus que está na sua vida. Grande e maior é o Deus que está na sua vida do que esse problema que se levanta. Após a 7ª oração, confiando na palavra, é como se ele orasse: poxa, estou orando uma vez, 2 vezes, 3ª vez, 4ª vez. Poxa, não está acontecendo, mas eu estou ali perseverando, eu estou ali orando, eu estou ali, vai ter sinal, vai ter resposta. Eu não abro mão da minha fé, eu não deixei de confiar na palavra de quem? De Deus. Eu creio, o Deus que respondeu com fogo vai fazer chuva cair também. O Deus que trouxe livramento a colar vai trazer livramento aqui também. O Deus, ele livra de uma coisa e de outra não livra. O Deus é poderoso para resolver uma situação e outra ele não é poderoso. Quem crê que Deus ele pode tudo, diga amém. Fala assim: Deus pode tudo. Então orando na 7ª vez, vamos ler. A 7ª vez ele disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então ele disse, olha o que Elias ia
disse: sobe e dize para Acabe: aparelhe o carro e desce, para que a chuva não te detenha. Versículo 45: dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento. Levante as mãos. E caiu grande chuva. Pode glorificar, meu Senhor. Pode glorificar. O que Deus ele quis entregar para a igreja aqui nessa manhã? A palavra de Deus ela não falha. Agora entenda uma coisa: o trabalhar de Deus é isso, que vai ter momentos que vão vir respostas da palavra, do cumprimento, de uma forma rápida, repentina. E uma vez eu vi um argumento que é muito forte, né, filho? Que a gente estava comentando: vigie com esse negócio de comparativo. Fala para você mesmo: eu tenho que vigiar com esse negócio de comparativo. É verdade. E hoje em dia, com rede social, acaba piorando. Porque no passado, a pessoa ela abria a janela e só olhava o jardim do quê? Do vizinho. Hoje em dia, as pessoas começam a fazer parâmetro e falam: tá vendo aí, ó, rede social, fulano é ímpio, olha o carrão dele, e eu estou na igreja, sendo fiel a Deus, e estou enfrentando uma luta danada. Aí vem o comparativo. Quem está compreendendo? Ou até um fulano que é crente mesmo, que é fiel a Deus. Você vê, poxa, que bacana, fulano está vencendo. Se for para se inspirar e se motivar nele, amém. Mas ficar no comparativo e falar: pô, tá vendo lá, fulano já venceu e eu estou aqui atrás ainda. Não! Porque isso pode causar talvez danos para a sua fé. Se você vê e se motivar, glória a... Agora, se você ficar vendo ali naquele comparativo e ficar... aí o que não pode? Você tem que crer. Levanta a mão. Deus está no controle do tempo. Não tem um versículo que eu gosto muito de falar? Que para o nosso Deus, aleluia, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a tua promessa. A palavra dele vai se cumprir. Às vezes tem determinados crentes que às vezes falam: acho que eu estou um pouco atrás. Não, meu, Deus está no controle da sua vida. No momento certo, na hora, Deus vai te dar vitória. O que você não pode é isso, ó, é duvidar dessa palavra. Isso não. Se apoie na palavra, se apoie na palavra de Deus, porque ela não falha. Se apoie na palavra. Continua plantando, continua semeando, como está escrito lá em Eclesiastes. Planta a sua semente de manhã, à tarde não descansa não, à tarde não repouse as suas mãos, como está escrito lá em Eclesiastes, porque você não sabe se esta ou se aquela vão produzir fruto, ou se as duas vão produzir fruto. Continue plantando. O que significa continuar plantando? Continue em oração, continue em comunhão, continue na fé, continue sendo fiel a Deus, continue confiando na palavra. Diga amém. Eu gosto muito desse versículo. Quando vier a bênção, a vitória, você vai falar: poxa, eu não sei se foi desse plantio, daquele outro plantio, se foi dessa semente, dessa confiança, dessa perseverança, eu não sei. Uma coisa eu sei que eu perseverei confiando na palavra de quem? E a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Pode glorificar. Fique de pé que eu quero fazer mais uma oração.